Olá, meu nome é Natiana Alencar e gostaria de falar para vocês hoje sobre skills. Você sabe o que é uma skill? Esse termo é bastante usado por recrutadores e caçadores de talentos. Então, no mercado de trabalho, ele pode ser traduzido como uma habilidade, mas são, na verdade, as aptidões do profissional. Ele precisa disso para realizar uma determinada tarefa. Então, por exemplo, definir que é uma pessoa que escreve muito bem em comunicação tem uma skill, tá? E existem hard skills e soft skills. E eu vou falar aqui das diferenças e como elas podem te ajudar, tá? Então, a hard skills são os conhecimentos técnicos que podem ser medidos por diplomas. Então, são praticamente pré-requisitos de qualquer vaga de emprego. Então, resumindo tudo, elas servem de corte no processo seletivo. Caso uma vaga exija formação superior, o seu candidato não possui essa formação, ele está automaticamente descartado do processo. Então, são essas habilidades técnicas, habilidades com diploma, por exemplo, em engenharia, diploma de jornalismo. Então, eles têm habilidades necessárias para exercer aquele cargo. Então, são as hard skills. Mas isso não quer dizer que uma empresa não possa contratar um profissional que cumpra alguns pré-requisitos que são necessários para ocupar determinada vaga. Então, ele pode, durante a contratação, ajudar aquele profissional a desenvolver algumas outras hard skills. Então, vai depender muito do processo seletivo. E isso pode ser desenvolvido através de treinamento, de cursos, né, ou ajudando com a bolsa de estudos, tudo para melhorar essa competência técnica. Né? Então, temos questão do diploma, como engenharia, jornalismo, serviço social, então, psicologia. Então, são competências hard, é aquele núcleo, né, que é necessário um diploma. E as soft skills são habilidades que não são identificadas facilmente no candidato. Então, se uma palavra que poderia traduzir essas soft skills, essa palavra é inteligência emocional. Então, é necessário, e hoje em dia se fala muito que as empresas contratam por currículo e demitem por comportamento. Então, são capacidades, são habilidades que são necessárias a qualquer profissional no mercado de trabalho. E hoje em dia, muito mais necessária ainda. Então, para você se antecipar às mudanças, por exemplo, a gente tem a questão da criatividade, a questão, por exemplo, uma soft skill, a questão do relacionamento interpessoal, a questão da liderança, todas elas são soft skills. Então, a gente vai trabalhar isso um pouco durante esse vídeo para a gente discutir quais são essas habilidades e como é que as pessoas adquirem isso, como é que a área de RH pode prever e pode se antecipar na seleção, selecionando pessoas com essas soft skills, né? Porque hoje em dia as empresas trabalham muito com a seleção de currículo, com entrevistas, com dinâmicas de grupo, mas é necessário ver como eu vou perceber essas habilidades sociais numa entrevista. Então, eu trago aqui algumas ideias, né, de como algumas empresas estão fazendo. E aí você pode perguntar, quais são as empresas que já usam isso? As startups, empresas como Google, como Apple, já usam essas soft skills bastante e ela está muito necessária. Por quê? Né? Se viu que a área de tecnologia era mais necessária, porque as pessoas tinham um raciocínio mais lógico. Então, o relacionamento também era muito superficial. Né? E agora se percebeu que o diferencial competitivo, agora há um tempinho já, está nas pessoas. Então, essas pessoas precisam se relacionar bem, essas pessoas precisam, o líder precisa estar perto dos funcionários. Né? Então, o RH também colado ali com o líder o tempo todo, dando suporte para esse líder, para ele entender as pessoas, para ele transferir o seu conhecimento, acompanhar esse desenvolvimento. Tá? Então, vamos falar sobre isso mais. Essas habilidades são intrínsecas à personalidade. Então, elas podem ser inatas ou desenvolvidas ao longo do tempo. Muita gente acha que é uma habilidade que já nasce com a pessoa, que ela não consegue mudar. Isso é uma falácia, né? Não é verdadeira.
Então, são habilidades comportamentais, mentais, emocionais e sociais, mas elas podem sim ser adquiridas, podem ser treinadas, podem ser desenvolvidas. Então, são skills menos palpáveis, mais subjetivas, mas que vêm fazendo a diferença entre muitos profissionais em todas as áreas. São, na verdade, habilidades humanas exigidas a todo momento para qualquer cargo. Então, você é comunicativo? Sabe se relacionar com seus colegas de trabalho? Essas são habilidades indispensáveis na hora de conseguir uma boa oportunidade de emprego. A expressão em inglês pode ser traduzida livremente como habilidades interpessoais. Portanto, soft skills são competências baseadas na inteligência emocional do ser humano, que ajudam a formar profissionais mais preparados e mais competentes. Então, essas são habilidades que fazem realmente a diferença no fazer das pessoas, na entrega do resultado. Eu já dei exemplos aqui de empresas que utilizam essas soft skills, né? Como as startups, a empresa de tecnologia como Apple, como Google. São várias empresas, né? Não consigo elencar todas aqui. Então, a gente percebe que tem algumas objeções. Várias pessoas têm objeções a essas soft skills. Selecionar somente por currículo é um erro grave. Hoje, contrata-se por currículo e demite por comportamento. Então, como os gestores, as pessoas de RH podiam prever isso, não a entrevista? Através das dinâmicas, as pessoas já vão preparadas e muitas vezes conseguem mascarar o processo. Eles já se preparam, eles já sabem as perguntas, então o líder, o RH, tem que ser bem preparado. Então, não vou mentir que é uma coisa fácil, né? Mas você consegue identificar algumas soft skills durante a entrevista, se colocando situações reais para ele perceber como ele agiria, perguntar para ele como ele agiria numa situação dessa. Coloca um fato, um caso, um estudo de caso, e aí com várias, não perguntas fechadas, mas para ele escrever como é que ele se sairia de uma situação daquele tipo. E aí você consegue perceber a questão da liderança mesmo, da questão da gestão de conflitos. Então eu coloco situações que tenham um problema e eu pergunto para ele como você agiria nesse caso. E aí a gente percebe algumas habilidades, sim. Então é possível. Então essa objeção de que eu preciso do candidato pronto não é uma objeção que deve ser levada em consideração, não. Ele tem que se fazer sim, ele pode contratar pessoas, mesmo sem ter habilidades totais, né? Eu não vou querer uma pessoa 100%, posso até querer, mas não vou conseguir. Mas algumas habilidades podem ser desenvolvidas no processo. Agora, o que precisa é o acompanhamento desse RH, o acompanhamento desse líder, do desenvolvimento desse funcionário naquela empresa. Então, eu preciso acompanhar, eu preciso dar feedback, eu preciso estar o tempo todo ali, ó, percebendo, olhando como ele está se comportando, como ele está se relacionando, se ele é criativo, se ele não é. Então, dependendo da área, as exigências são maiores, né? Então, é isso. Basicamente, é você acreditar que você pode sim pegar um funcionário que não está 100% com todas as habilidades no seu potencial máximo e desenvolvê-la durante o processo, durante a contratação. Então, eu consigo sim derrubar essa objeção a partir do momento que eu seleciono, coloco o funcionário para dentro e eu consigo acompanhar. Não preciso dele pronto. E por quê, né? Porque identificar soft skills não é uma ciência exata. Então, é preciso acompanhar, é preciso decifrar comportamentos e emoções. E não é uma missão impossível de ser realizada. Então, existem técnicas, existem entrevistas, existem formulários. Então, o recrutador, que é o entrevistador, tem um papel fundamental nesse processo, pois a forma como ele conduz a conversa pode revelar muito sobre o candidato. Como já é do conhecimento de profissionais da área, o processo é baseado em técnicas e ferramentas que são prontas, né? Que são muitas vezes adaptadas para aquela empresa. Então, mas o processo pode sim ser otimizado e ser ainda mais eficaz quando a entrevista é feita de forma planejada, levando em consideração alguns passos. E no cotidiano, o papel do setor de recursos humanos continua fundamental e necessariamente presente. Então, é importante, volto a repetir, o processo de acompanhamento do RH junto à liderança. A liderança tem que estar preparada
que muitas vezes esse líder mesmo também precisa trabalhar suas soft skills. Então, na verdade, essa liderança é uma soft skill, inclusive, e esse líder maior, esse gestor, ele tem que estar sendo acompanhado de perto. Tá? Para ele poder ajudar as pessoas, ele também precisa trabalhar a sua liderança. Então, é bem interessante esse processo das soft skills e realmente, como eu já falei, é um diferencial competitivo para as empresas. É possível se treinar, é possível melhorar, mas é preciso que o RH se comprometa e se envolva no processo. Ele não pode somente selecionar e entregar o funcionário para aquela área. Ele precisa estar o tempo todo gerenciando esse acompanhamento. Isso é muito importante. E eu vou falar aqui de oportunidade. Essa é uma grande oportunidade. E a oportunidade que eu vejo maior é a diferenciação. Então, os avanços tecnológicos, né, têm provocado mudanças nessa dinâmica do trabalho. Então, a substituição crescente da mão de obra humana pelo trabalho com a tecnologia. Mas as qualidades emocionais se sobressaem. Então, esse é o diferencial competitivo. Uma vez que os robôs não são capazes de substituir determinados atributos humanos, quem tem essas habilidades, com certeza vai ser o diferencial. Então, segundo o Fórum Econômico Mundial, nos próximos 75 milhões de postos de trabalho serão deslocados devido a essa nova realidade tecnológica. Haverá também uma procura estimada de 133 milhões de postos de trabalho. E é uma grande oportunidade. Então, a gente precisa realmente estar preparado, né? E aí eu vou falar de algumas habilidades, né? Vou detalhar, por exemplo, o que é uma habilidade que é muito exigida nessa nova época, nessa nova era, nessas soft skills, quais são elas, a importância dela para o trabalho em equipe, e aí a gente vai desenhando aí como é que a gente pode desenvolver isso, né? Como é que a gente pode, enquanto gestor de RH, ajudar nesse processo. Então, bora lá, vamos falar de cada uma delas. E quais são essas soft skills? De acordo com o fórum, né, que eu já falei, para que o profissional se alinhe às transformações emergentes, são necessárias habilidades como colaboração, é a habilidade de saber trabalhar bem em equipe, é preciso flexibilidade, habilidade de se adaptar às mudanças, autocontrole, saber lidar com a pressão do dia a dia, gerenciar estresse sem perder o foco ou a motivação, comunicação, é a habilidade de saber ouvir e de saber se comunicar de maneira clara e objetiva. Determinação, habilidade de atingir resultados de maneira eficaz. Liderança, saber motivar o grupo, manter o grupo animado, focado. Então, portanto, essas organizações precisam trabalhar isso, influenciar positivamente a cultura organizacional, influenciar os funcionários a se desenvolverem. Então, é interessante, é importante, são necessárias realmente, e isso é o que vai mudar o jogo daquela empresa. Então, bora lá trabalhar essas habilidades, bora lá montar um exército aí, uma multidão de gestores de RH comprometidos com esses resultados e com essas capacitações, com essas habilidades. Então, eu estou aqui junto e a gente vai trilhar aí um caminho, né, para discutir essas habilidades, para aprofundar essas habilidades, falar mais do perfil comportamental. Então, bora lá, gente, bora. E aí eu vou deixar aqui com vocês um pequeno passo, que aí vocês podem começar imediatamente para aproveitar essas soft skills, né? O que é que eu acredito? Que devemos treinar toda a equipe de trabalho nessas soft skills. Alguns já apresentarão um nível mais elevado que outros, mas nós temos que fomentar essas habilidades. Isso que diferencia o profissional do outro. Então, algumas dicas para começar a desenvolver essas soft skills em alta no mercado são autoconhecimento, trabalhar o gerenciamento do tempo, trabalhar a questão do feedback, para aprender a dar feedback nesse acompanhamento, né? E os feedbacks são uma boa maneira de perceber como as outras pessoas te enxergam e entender o que você está passando para o grupo que trabalha. Então, através do feedback, você desenvolve o autoconhecimento,
que é o caminho, né, de certa forma, o caminho para se aperfeiçoar e começar a adquirir as habilidades que precisa para se destacar. Então, precisa de feedback. É de extrema importância ressaltar que as soft skills não serão comprovadas durante o processo de seleção. A confirmação só é feita no dia a dia das organizações. Então, afinal de contas, então, né, a gente percebe, são os profissionais de QRH que devem amparar as lideranças e acompanhar, já falei, identificar pontos de melhoria, ajudar no desenvolvimento dessas competências e necessária, né, o equilíbrio entre esses hard skills são a base para a formação de equipes de alto desempenho e para uma convivência também harmoniosa em uma organização. Então, essas skills se complementam e precisam ser constantemente avaliadas, atualizadas, incentivadas, de forma que as empresas consigam formar lideranças e trabalhar rumo à inovação. Então, gente, o que eu peço aqui, né, na verdade, uma união desses RHs, a questão da colaboração, ela é necessária entre as empresas, a troca de ideias. Então, é importante que a gente forme grupos de recursos humanos, porque muitas vezes uma ideia de um colega, de uma empresa, ajuda naquela outra atividade. Então, é importante que a gente forme comunidades que se ajudem, que cooperem entre si. Então, por exemplo, treinamentos que deram certo numa empresa, eles podem ser compartilhados nesse grupo, nessa comunidade, e aí diz, gente, vocês estão precisando de um treinamento, por exemplo, de gestão de pessoas, de liderança mesmo, de inteligência emocional, e aí uma empresa fez esse treinamento recentemente, implantou algumas questões lá, questão de avaliação de desempenho, teve sucesso. Então, o que é interessante, que ele coloque nessa comunidade, compartilhe essas experiências. Então, o que eu quero trazer aqui para esse canal é essa verdadeira discussão e essa troca de experiências, essa troca de ideias. Então, o que tem dado certo numa empresa, o que não tem dado certo em outra empresa, é isso que a gente vai discutir aqui. Então, vamos tratar de desempenho, de habilidades, de treinamento, desenvolvimento de pessoas, tá bom? Então, eu conto com vocês aqui nesse canal, se inscrevam, compartilhem também ideias, tragam amigos para esse canal, para a gente ter um bate-papo cheio de novidades. Sempre eu vou estar trazendo novidades, então o próximo vídeo vai ser também um tema atualíssimo e a gente está aqui para interagir, tá bom? Eu conto com vocês aí. Se gostou do vídeo, dá um like e compartilha esse vídeo e vamos embora. Beijos, até a próxima.